Traugotka ou Easter Possessão e exorcismo ao longo da história. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 2. Os sinais externos de possessão. Revisando a série de casos que acabamos de citar, sua primeira e mais marcante característica é que o organismo do paciente parece ser invadido por uma nova personalidade, ou seja, aparenta ser governado por uma alma estranha. Isso é o que deu a estes estados, desde os primeiros tempos, em que podemos observá-los até os mais recentes, o nome de possessão. É como se outra alma entrasse no corpo e daí em diante subsistia ali, no lugar ou lado a lado com o sujeito normal. Essa possessão se manifesta de 3 maneiras. Em primeiro lugar, o possuído assume uma nova fisionomia. Os seus traços são alterados. Os traços que, em seu estado habitual, expressam serenidade e benevolência, mudam a partir do momento em que o diabo aparecer neste homem, e sua individualidade desaparece na forma mais horrível de caretas infernais. O relato de uma pessoa, cujo nome é abreviado por N, a quem acreditavam estar possuída pela alma de um homem morto, está relatado a seguir. Abre aspas. Sempre que o demônio tomava posse dela, ela assumia as mesmas características que este homem teve em sua vida e que foram muito bem marcados, de forma que era necessário afastar N de qualquer pessoa que conhecesse o falecido, porque eles o reconheceram imediatamente nas feições do demoníaco. Fecha aspas. Steinmeier também dá como características do caso CST o seguinte. Abre aspas. O aparecimento de uma individualidade completamente estranha com traços distorcidos e bastante alterados. Fecha aspas. E em outro caso, está relatado o seguinte. Abre aspas. Assim que este demônio se fez ouvir, as características da menina foram transformadas de uma maneira muito marcante, e cada vez que ela lançava seus olhares, eles eram realmente demoníacos. Alguma concepção disso pode ser obtido na imagem do Messias de Klopstock, onde o diabo oferece a Jesus uma pedra. Às vezes, a possessão se mostra de forma intermitente, mas ainda com mudança de expressão pessoal, como citado por Steinmeier. Abre aspas. Assim pessoas e os rostos foram metamorfoseados com uma rapidez nunca vista. Fecha aspas. A mesma coisa é verídica com a principal vítima de possessão na epidemia de Ludo. Isso é o que uma testemunha ocular diz sobre o evento. Abre aspas. Asmodeus não demorou a manifestar sua raiva suprema, sacudindo a garota para frente e para trás e fazendo-a golpear como um martelo com tão grande rapidez, que seus dentes batiam e os sons eram forçados para fora de sua garganta. Entre esses movimentos, seu rosto ficou completamente irreconhecível, seu olhar furioso, sua língua prodigiosamente grande, longa e pendurada para fora de sua boca, pálida e seca para tal ponto que fazia com que parecesse bastante saburrenta, embora não tenha sido mordido pelos dentes, e pela respiração sempre foi regular. Beherit, que é outro demônio, produziu um segundo rosto que era risonho e agradável, que foi novamente alterado por 2 outros demônios, Acap e Achaos, que surgiu um após o outro. Asmodeus tendo recebido o comando para ficar e os demais para se aposentar, o primeiro voltou novamente. Monsieur desejava ver todos os demônios que possuíam esta garota. O exorcista então fez cada um se manifestar no rosto da garota, um após o outro, tornando-o muito horrível, mas cada um causando uma distorção diferente. Fecha aspas. Essa transformação da fisionomia aparece em todas as descrições. Desde as investigações de Flournoy no caso de Eunice Smith, não há mais razão para lançar dúvidas sobre tais fenômenos. Ela também mostrou uma alteração das características, que assumiram uma semelhança imediata com o retrato da pessoa que ela professava no momento para encarnar. Helene Smith apresentou uma série de personalidades, alguns muito diversos. Os 2 mais importantes eram as imitações de Maria Antonieta e do célebre Cagliostro, mágico do século XVIII, ambos exemplos de cópias sonâmbulas de personagens históricos. Flournoy assim descreve a encarnação de Cagliostro. Abre aspas. É só lentamente e passo a passo que Cagliostro consegue encarnar a si mesmo. Eune primeiro sente como se seus braços fossem presos, ou não existissem, então ela reclama de desagradáveis e dolorosas sensações no pescoço, na base do crânio e na cabeça.
Suas pálpebras caem, a expressão de seu rosto muda e sua garganta incha em uma espécie de queixo duplo que lhe dá um tipo de semelhança familiar com a conhecida foto de Cagliostro. De repente, ela se levanta, virando-se lentamente em direção à pessoa no público a quem Leopold está prestes a se dirigir. Ela atrai se erguendo com orgulho, mesmo se curvando um pouco para trás, às vezes com os braços pomposamente cruzados sobre o peito, às vezes com um pendurado enquanto o outro aponta solenemente para o céu, com os dedos formando uma espécie de sinal maçônico que é sempre o mesmo. Logo, após uma série de soluços, suspiros e vários sons, aparecendo a dificuldade que Leopold experimenta em tomar posse dos órgãos vocais, vem a fala, grave, lenta e poderosa. Um homem de voz grave e forte, ligeiramente grossa, com pronúncia estrangeira e um forte sotaque, que certamente é mais italiano do que qualquer coisa. Leopold nem sempre é muito fácil de se entender, principalmente quando sua voz estrondosa fica inchada e enrola em alguma indiscreta pergunta, ou as observações desrespeitosas de um espectador cético. Ele gagueja, balbucia, pronuncia todos os sons de U como se fosse OU, acentua as sílabas finais, polvilha seu vocabulário com palavras obsoletas, ou outras inadequadas para a ocasião. Ele é pomposo, untuoso, grandiloquente, às vezes severo e terrível, mas também sentimental. Ele se dirige a todos como tu e cria a impressão que seus ouvintes estão lidando com o grande mestre das sociedades secretas. Quando Eun encarna seu guia, ela realmente assume uma certa semelhança facial com ele, e todo o seu porte tem algo teatral, às vezes realmente majestoso, que é inteiramente consistente com o que pode ser imaginado do verdadeiro Cagliostro. Fecha aspas. Os casos clássicos de dupla personalidade descrito por Asan e outros também atestam uma mudança de semblante. Fisionomia, intimamente relacionada e consistente com o que é um comportamento, maneira de andar, dentre outros, é uma expressão de constituição psíquica. Como todo fenômeno afetivo tem sua típica expressão, o mesmo ocorre com a personalidade considerada como um todo. Esses fenômenos, ainda conhecidos de forma imperfeita e relativamente constante, pode ser designados sob o nome de estereótipos expressivos, em oposição a movimentos expressivos. Eles devem necessariamente participar da grande mudança que afeta toda a personalidade durante a possessão. A segunda característica que revela a mudança de personalidade está intimamente relacionado com o primeiro, é a voz. No momento em que o semblante se altera, uma mudança vocal sai da boca no ajuste. A entonação também corresponde ao caráter da nova individualidade se manifestando no organismo e é condicionada por isso. Em particular, o registro superior da voz é deslocado. A voz feminina é transformada em uma tonalidade baixa, pois nos casos de possessão que até agora tenho conhecido, a nova individualidade era um homem. Assim no caso Kerner, uma menina de 11 anos de repente deu declaração para uma voz grave e profunda, e mais tarde para outra, mas sempre com um timbre qualitativamente diferente do normal. A mesma coisa acontece com a empregada doméstica de Outlash, na página 36. Steinmeier também observa o seguinte de seu paciente CST. Abre aspas. Ele, o suposto demônio, falou hoje com uma voz mais parecida com do que nunca o grave de um homem, e ao mesmo tempo mostrou uma insolência de olhar e gestos que pedem toda a descritividade. Em um caso antigo citado por Janet, é dito. Abre aspas. Foi um espetáculo extraordinário para nós que estávamos lá, presentes para ver este espírito mau falar pela boca da pobre mulher, e ouvir agora o som de homem, depois de uma voz feminina, mas tão distinta uma da outra que era impossível acreditar que apenas a mulher estava falando. Fecha aspas. Em outros casos, o timbre da voz não é alterado para um grau extremo. Abre aspas. Uma voz foi ouvida que poderia prontamente ter sido confundida com o estranho, não tanto pelo timbre quanto pela expressão e articulação. Fecha aspas. Uma boa ideia geral de possessão é dada pela descrição do filósofo Bader em um caso observado por ele, em uma camponesa bávara de 24 anos, quem estava lado a lado com possessão demoníaca e mostrou outro estado anormal. Abre aspas. Na verdade, essa reação satânica ficava cada vez mais forte e a sonâmbula, que, em seu ataque falava como uma santa, expressou ela mesma em seu estado normal de vigília, em um estado um tanto mundano e maneira ímpia no início da possessão. Seu semblante, gestos, e até mesmo sua maneira de falar assumiu um certo tom grosseiro e ofensivo, totalmente estranho ao seu caráter normal. Anteriormente, ela era disposta e submissa, agora ela se mostrou mal-humorada, desobediente e rancorosa. Na noite de 16 de outubro, a possessão cacodemônica finalmente estourou em todo o seu horror, com uma risada uivante.
Doutor, perguntou ela na minha presença o significado de tal risada, para a qual ela respondeu como uma voz rouca e profunda de tenor, com gestos furiosos e olhar ardente, que ela estava rindo apenas por causa da ocasião de sua conversão, que seria rapidamente eliminada, e ela explodiu em uma torrente de zombarias e abuso de tudo o que diz respeito à religião e coisas sagradas. Se dois estados tivessem até então sido distinguidos nela, o estado normal de vigília e o sonambólico estado de vigília, era agora necessário distinguir três: o estado de vigília normal, o bom estado de vigília sonambólica e o estado de vigília sonambólica ruim. A voz, gestos, fisionomia, sentimentos, etc., estavam nos dois últimos estados exatamente como o céu e o inferno. Em particular, os traços mudaram tão rapidamente que ninguém podia confiar nos olhos dela, nem reconhecê-la no ataque satânico como a mesma pessoa que estava em bom estado sonambólico. Fecha aspas. Mas, o mais importante em que a invasão do organismo por uma estranha individualidade é manifestado, é o terceiro. A nova voz não fala de acordo com o espírito da personalidade normal, mas o da nova. Seu ego é do último, e se opõe ao personagem do indivíduo normal. Mesmo que isso seja descrito como bom e irrepreensível, as palavras proferidas pela voz estranha geralmente denunciam uma atitude grosseira e suja, fundamentalmente oposta a todas as ideias éticas e religiosas aceitas. Os relatos desses casos particulares estão cheios de expressões vis e abusos de todos os tipos. O seguinte é relatado da empregada de Odlash. Abre aspas. Durante esses ataques, o espírito das trevas agora fala através dela, palavras dignas da boca de um demônio louco, coisas que não têm lugar nesta donzela de coração sincero, maldições sobre as sagradas escrituras, o Redentor e todos os santos. Fecha aspas. O mesmo ocorre no caso de CST. Lá é relatado o seguinte. Abre aspas. Ele imediatamente começou a proferir zombarias na boca dela e abusos. Resumindo, o demônio estava lá. Ele se atirou com os punhos cerrados no personagem D e amontou insultos sobre ele, dizendo, trapaceiro, canalha, dentre outros. Mal ele tinha começado a dizer suas orações, quando seus olhos e características inteiras foram completamente alteradas como na última ocasião. E então estes sons estranhos foram ouvidos. Tá. Pronunciado com extraordinária rapidez. Tudo isso foi acompanhado por clamor e gesticulação. O personagem D leu as orações novamente. Quando um santo nome foi pronunciado, o demônio teve uma explosão de fúria diabólica, e com os punhos cerrados respirou diante de ameaças. Quando as operações foram suspensas, essas explosões cessaram também. Fecha aspas. Baader cita características análogas em seu caso. Abre aspas. Nessa violenta convulsão, ela também falou de si mesma na terceira pessoa, amontoando insultos e zombarias sobre si mesma com a mesma fúria do que sobre os presentes. Fecha aspas. E Kerner comenta em geral. Abre aspas. Que tudo o que esses demônios dizem pela boca de tal homem é totalmente diabólico por natureza, e completamente oposto ao personagem do indivíduo possuído. Consiste em zombarias e maldições contra tudo o que é sagrado, contra Deus e nosso Salvador, e particularmente em zombarias e maldições, dirigidas contra as pessoas que eles possuem, a quem eles ultrajam com sua própria boca e batem com seus próprios punhos. Fecha aspas. No caso do personagem o seguinte é relatado. Abre aspas. Nesse estado, os olhos estavam bem fechados, o rosto fazendo caretas, muitas vezes excessivas, e horrivelmente alterado, a voz repugnante, cheia de gritos estridentes, gemidos profundos, palavras grosseiras. O discurso expressando a alegria de infligir mágoa ou amaldiçoar Deus e o universo, dirigindo ameaças terríveis, ora ao médico, ora à própria paciente, dizendo com obstinação deliberada e selvagem que ele não iria abandonar o corpo da pobre mulher, e que ele iria torturar ela e seus entes próximos cada vez mais. Um dia ela foi forçada pelo demônio a bater em seu filho amado, quando durante um dos ataques, ele se ajoelhou ao lado de sua mãe para orar por ela. A coisa mais terrível foi a maneira como ela, enraivecida, teve que se submeter para ser tocada ou esfregada durante os ataques. Ela se defendeu com as mãos, ameaçando todos aqueles que se aproximavam, insultando e abusando deles nos termos mais vis. O corpo dela estava dobrado para trás, e como um arco, foi lançada da cadeira e se contorceu no chão, então ficou ali esticada em comprimento total, rígido e frio, assumindo a própria aparência da morte. Se, apesar de sua resistência, alguém conseguisse administrar algo para o paciente, ela imediatamente manifestava um movimento violento para vomitar novamente o que havia sido forçado.
Isso ocorria cada vez com uivos diabólicos e um terrível ofegante, alternando com rajadas satânicas de riso em um penetrante falsete. Fecha aspas. Esses fenômenos psicológicos importantes são geralmente acompanhados por outros, principalmente os músculos motores. O transtorno afetivo do possuído é traduzido por seus movimentos, que são iguais em intensidade àqueles de verdadeiros loucos delirantes. Deve, no entanto, ser acrescentado que esses movimentos não podem ser inteiramente resolvidos em expressões de emoção e suas manifestações derivadas, um grande número parecendo vir de uma excitação autônoma do sistema motor. Pois os movimentos são parcialmente privados de sentido. Eles consistem em uma agitação desordenada dos membros, com contorções e deslocamentos nas direções mais impossíveis. O corpo é dobrado para trás como um arco, dentre outros. Prova de que não são decorrentes de simulação ou ação voluntária é que tais contorções não podem, via de regra, ser executadas voluntariamente. Assim, no caso de Kerner citado acima, a força com a qual esses movimentos são executados é, além disso, imensamente maior do que o normal. Os escritores de histórias de casos sempre enfatizam que a força unida de várias pessoas é insuficiente para dominar e segurar os pacientes. Quando Dur começou suas manipulações magnéticas e hipnóticas, o corpo inteiro foi torcido e erguido com tanta facilidade e rapidez que alguém poderia ter acreditado que ele estava sob o domínio de uma força externa. 3 pessoas faziam tudo o que podiam para dominá-lo, e os amigos que me acompanhavam às vezes me ajudavam. O movimento da cabeça foi intensamente violento, de modo que tinha que ser constantemente segurada. Este acesso de raiva durou 1 hora inteira. Fecha aspas. Abre aspas. Tudo isso foi acompanhado por abuso, tumulto e agitação dos membros, de modo que 3 pessoas tiveram que constantemente segurar o suposto demônio de Caroline para baixo. Se ele fosse capaz de segurar alguém pelas roupas, ele o seguraria com tanta firmeza que seria difícil fazê-lo soltar. Ele cerrou o punho, proferindo ameaças e sacudindo sua cabeça com tanta rapidez que todo o cabelo de Caroline estava solto. Fecha aspas. Abre aspas. Mesmo se nada mais tivesse mostrado a existência de um ser externo e hostil, teria havido essa força diabólica que ele se exercitou nos membros fracos de uma garota frágil. 2 pessoas eram incapazes de dominá-la, e um estaria em perigo de estrangulamento. Fecha aspas, abre aspas. Rapidamente o suposto demônio do paciente se levantou com tal violência que ele sentou no sofá quando menos se esperava e não poderia ser forçado a deitar-se novamente, apesar da ajuda das 5 pessoas presentes, principalmente homens fortes. Quanto maior for o cerimonial religioso levado a efeito, exorcizando esses estados, mais violentos são os movimentos. Em vez de multiplicar exemplos, podemos citar como típicos o relato do caso do personagem M, o qual é muito instrutivo em sua concisão. Ele exibe todos os fenômenos tratados até para o presente. Abre aspas. Desde a terça-feira de 10 de fevereiro, um homem chamado Muller e sua esposa notou fenômenos surpreendentes em seu filho mais velho M, que tinha 10 anos. Ele não podia mais dizer uma oração sem entrar em fúrias extraordinárias, nem se aproximar dele qualquer objeto que tinha sido abençoado. Ele era culpado das ofensas mais grosseiras contra seus pais, e mostrou em suas feições tal transformação que foram forçados a acreditar que algo extraordinário tinha acontecido. No início, os pais procuraram obter de um médico algum remédio para este estado miserável de seu filho, mas em vão. O vigário da paróquia foi chamado a seguir para obter ajuda e enviou os pais e o filho para o convento dos capuchinhos em Vendin, onde o cuidado do paciente foi realizado imediatamente de acordo com as prescrições da igreja. Em nossa primeira visita foi encontrado na criança as manifestações surpreendentes mencionadas acima. Nós primeiro pronunciamos sobre ele a benção de costume. Com isso, ele mostrou tanta inquietação, ou melhor, tanta raiva e gritos, que era impossível pensar em qualquer coisa, exceto uma influência demoníaca. Ao mesmo tempo, ele deu prova de um grau de força física tal como era impossível encontrar em um menino de 10 anos. Foi tão grande que 3 homens adultos mal conseguiram dominá-lo. O que os pais vieram buscar e o que nós também tão ardentemente desejamos não poderia ser alcançado. Sempre que o menino teve que passar por uma igreja, crucifixo ou monumento criado em honra da Mãe de Deus ou de qualquer outro santo, ele era arrebatado a 30 passos de distância com agitação repentina e caía inconsciente na terra. Ele então teve que ser levado para longe do piedoso objeto, após o qual ele era capaz de continuar sua caminhada.
Nós observamos, além disso, que na igreja ele mostrava um mal-estar terrível, particularmente intenso durante um momento da elevação sagrada. Ele nunca podia voltar os olhos para o altar, estavam sempre fechados. Dentro neste estado miserável o menino passou quase 6 meses, e como nenhuma melhora apareceu apesar das orações, mas ao contrário ele piorava a cada dia, o pai escreveu ao bispo de Augsburgo, implorando-lhe que procedesse ao exorcismo solene. Ele obteve a permissão do bispo e o exorcismo aconteceu. O padre Aureliano, que desempenhou o papel principal nisso, relata nestas palavras o que aconteceu. Ele diz, abre aspas, algum tempo antes de começarmos o exorcismo um menino bateu nas orelhas dos pais de uma maneira indescritível, e quando o levamos ao presbitério uma cena verdadeiramente assustadora aconteceu. Para quando eles teriam executado nossa ordem, o possuído soltou um grito terrível. Nós parecíamos não ouvir mais uma voz humana, mas a de um selvagem animal, e tão poderoso que os uivos foram ouvidos a uma distância de várias centenas de metros da capela do convento, e aqueles que os ouviram ficaram emocionados com medo. Pode-se imaginar quanta coragem nós, padres, precisávamos. E o pior ainda estava por vir. Quando seu pai tentou trazer o menino para o presbitério, ele se tornou mais fraco do que uma criança ao lado dele. A criança fraca atirou o pai forte para a terra com tanta violência que nossos corações estavam em nossas bocas. Finalmente, depois de uma longa luta, ele foi vencido pelo pai, os homens que foram testemunhas e um irmão leigo, e conduzido ao presbitério. Por precaução, nós o prendemos com as mãos e os pés com tiras, mas ele moveu seus membros como se nada disso tivesse sido feito. Após essas preliminares, nos dispusemos a realizar o rito de exorcismo, cheios de confiança na ajuda do alto. Nós usamos o grande ritual de Eichstätt. Embora isso não seja mencionado nele, expusemos o fragmento da Santa Cruz. Quando o sinal da cruz foi feito com ele, o jovem proferiu um grito terrível. O tempo todo ele não parava de cuspir vis insultos contra o fragmento da cruz, e os dois oficiantes, Padre Remigius e Padre Aurelia. O clamor e as cuspidas duraram sem interrupção até a recitação das ladainhas dos santos. Em seguida, ocorreu o exorcismo, que pronunciamos em latim. A todas as nossas perguntas os possuídos não responderam, mas ele mostrou grande desprezo por nós, e cuspiu em nós todas as vezes. Fecha aspas. Fecha aspas. Pinturas e desenhos dão uma ideia mais clara da possessão do que qualquer descrição verbal, e a arte do passado inclui toda uma série de fotos dela. Os mais importantes foram publicados por Charcot e Richer em um trabalho especial, outros na iconografia do Salpêtriere, onde podem ser consultados pelo leitor. No entanto, a hiperexcitação motora frequente pode estar no possuído, e é isso que tem focado a atenção. A esses distúrbios patológicos não surgem em todos os casos. Alguns estão inteiramente sem ele e não mostram nenhuma tendência para a atividade violenta. Em particular, pode estar ausente quando o paciente acredita estar possuído não por um demônio, mas pela alma de uma pessoa falecida.